Shri Gurabhyo Namaha, Om Tat Sat. Bom, então a gente tinha terminado ali na situação da Satyavati, né, que tinha revelado o seu grande segredo, que ela tinha tido um filho já anteriormente com Parashara Muni, que é um grande sábio, e esse filho era nada mais nada menos do que Vyasadeva, a pessoa que basicamente compilou todos os Vedas e toda a literatura védica, o Mahabharata inclusive, etc. Então, isso trouxe um alívio muito grande para Bhishma, porque ele poderia se manter como celibatário, ele teve toda a confiança ali de que se ele se mantivesse firme no seu dharma, alguma outra solução ia aparecer, ele não ia precisar quebrar o seu voto e o problema ali do reino ia ser resolvido, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, Satyavati chamou Vyasa, seu filho, e ela explicou ali toda a situação para ele e tal. Ele não estava muito animado em ajudar, mas ele entendeu também a gravidade da situação, né? Ele se dispôs a fazer aquilo como uma austeridade, só que nesse período Vyasa tinha ficado por meses nas montanhas, fazendo austeridade, fazendo meditação. Então assim, nesse período ele não cortou o cabelo, ele não fez a barba, ele estava ali há meses sem cortar as unhas, estava meio sujo, estava meio aquela coisa ali do mato e tal. Então assim, não estava uma coisa assim muito... numa situação muito agradável ali para o que Satyavati estava pedindo para ele, né? Que era ter os filhos com Ambika e Ambalika, que eram as viúvas do filho dela que viria a ser o rei. E aí Vyasa falou, olha, tudo bem, então eu posso te ajudar, né, entendo e tal, mas me dá um tempo, porque olha só como eu tô. E fora que ele tava assim, ele tava fazendo austeridade sem comer, sem tomar água, sem nada, então ele tava magrinho, e sem força, né, e tal, e aí, sem força física, porque espiritualmente ele tava totalmente, né, super forte. E aí ele fala, olha, me dá um tempo, né, deixa eu me alimentar direito, eu vou cortar as unhas, vou cortar o cabelo, vou fazer minha barba, vou, né, ganhar um pouquinho aqui de energia e tal, e aí a gente resolve isso. Só que ela já estava, assim, preocupada, porque ela viu, ela tinha 2 filhos, os 2 filhos casados, quer dizer, um deles não chegou a casar, mas assim, ela tinha 2 filhos, os 2 iriam se casar. Aí um morre, aí o outro casa, aí ele casa com 2, que era para garantir que ia ter filho e não ia ser um só. Aí morre sem filho nenhum, agora tá as 2 meninas sozinhas, quer dizer, qualquer coisa pode acontecer de novo, então assim, vamos resolver esse negócio logo antes que dê problema. Era isso que ela tinha em mente. E aí ela não aceitou a proposta de Vyasa, ela falou, não, eu preciso de você para ontem para resolver isso aqui. E aí Vyasa, tá bom então. E aí ela já manda uma mensagem para Ambika e Ambalika que, diga-se de passagem, pequeno detalhe, não tinham escutado essa história toda. Elas não tinham escutado a conversa entre Satyavati e Bhishma, na qual Satyavati conta que teve Vyasa, que não sei o que, elas não estavam sabendo de nada. Mas aí Satyavati manda informar Ambika e Ambalika o seguinte, fale para as princesas que se preparem, pois nós vamos precisar delas para que elas gerem progenie aqui, para que elas tenham filho com o cunhado, que é uma coisa que é aceita, né, que é não só aceita, mas que é inclusive prescrita, vamos dizer assim, como a opção aqui na situação dentro dessa cultura védica, né? E aí a notícia chega para as princesas, e as princesas vão se arrumar, porque elas entendem, assim, beleza, vão se preparar, né, assim, psicologicamente e tudo mais, assim, beleza, nós vamos ter que, né, ajudar aqui a situação e tudo, porque a gente precisa gerar esses herdeiros, senão todo mundo ia estar com um problema muito grande, inclusive elas. Inclusive, talvez até principalmente, porque você imagina, quando vem alguém de um outro reino, porque sem herdeiro o reino ia ser atacado, não tem como. Algum rei ia se aproveitar da situação ali e ia atacar o reino. Que rei que ia ser esse? Será que ele ia ser um bom rei? E aí quando ele chega no lugar lá no país, né, a gente pode chamar como se fossem pequenos países, era mais ou menos essa estrutura que a gente tinha na época, que seria hoje em dia mais ou menos o que a gente teria dos estados, mas eram reinos, né, reinos quase que independentes até certo ponto.
Então, bom, mas enfim, se o rei de outro lugar chegasse ali naquele reino, e qual que é o destino das viúvas, das rainhas que estão ali, das princesas? Então, melhor não arriscar, era muito melhor para elas realmente gerar herdeiros ali, fazer o que elas tinham que fazer, porque também fazia parte da obrigação delas, elas eram servas dos cidadãos, servas do reino, e aquilo fazia parte da obrigação delas gerar bons herdeiros ali para poder tomar conta de todo mundo. Então, elas vão se preparar, né? E Âmbica era mais velha, então ela vai primeiro. Só que tem um pequeno detalhe. Elas são kshatriyas, né? E são de famílias de guerreiros. E elas estão esperando um kshatriya. E elas estão esperando... Quem que é o cunhado que elas têm? Bhishma. Quem que é a pessoa que poderia ir ali gerar progenie? Bhishma. Então elas estão esperando um guerreiro, forte, bonitão e tal. Porque Bhishma não é qualquer coisa. Imagina, ele é extremamente forte, ele é extremamente poderoso, ele é extremamente inteligente, ele tem todas as boas qualidades. Na cabeça delas, era Bhishma com quem elas iam gerar esse filho. E, de repente, eis que surge Vyasadeva, que elas nem sabiam que tinha alguma coisa ali a ver com a família. Sujo, super magro, cabeludo assim, mas não é um cabelo... tratado com um super shampoo e condicionador, aquele cabelo longo, assim, brilhante, não é isso. Ele estava com o cabelo todo emaranhado de ficar ali na floresta durante meses e meses e meses, sem pentear o cabelo, as unhas enormes. Então, assim, Âmbica, fora o susto, na hora que ela viu, assim, o susto por não ser Bhishma, e aí por ser quem era, e toda a situação, na hora que ela viu, ela ficou assim, aterrorizada, mas ela se manteve firme ali, porque é uma coisa que a gente tem aí nessa, como vocês já devem ter percebido na cultura védica, assim, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Então, ela, tá bom, vamos lá, né? Só que ela não consegue se conter, assim, ela fica muito aterrorizada com a situação, e aí o tempo inteiro ela fica assim, de olhos fechados, sem querer olhar para Vyasadeva, porque para ela era assim, não dava. E aí, quando tudo acaba, Vyasadeva sai do quarto lá da princesa, e Satyavata, tipo assim, e aí, né? Aí ele fala para ela, olha, deu tudo certo e tal, mas, e assim, Vyasadeva, ele tem uma visão diferente da nossa, né? Porque como ele é um sábio, ele não fica vendo ali no limitado, vamos esperar, daqui um tempo a gente faz um teste de gravidez. Não era assim, ele já sabia o que ia acontecer, né? Então ele fala, olha, tipo assim, ele já sabia que uma alma tinha sido atraída para aquele lugar ali, naquele momento, naquele ato, mas ele fala, ela ficou muito aterrorizada com a minha aparência e tudo, e ela ficou por isso com os olhos fechados o tempo todo, e por causa disso ela vai ter um filho, vamos ter aqui um herdeiro, mas a criança vai nascer cega. E isso é um negócio muito interessante, porque dentro de toda a cultura védica, você tem momentos auspiciosos e inauspiciosos para fazer ou não fazer coisas. E isso não é uma bobagem, porque é uma coisa, assim como quem planta, quem trabalha na terra, sabe que você tem uma hora para plantar, uma hora para colher e tudo. Isso é com todas as ações da vida. Tem uma hora que é auspiciosa para você fazer, para você plantar, tem uma hora que é inauspiciosa, tem uma hora auspiciosa para você colher, tem uma hora que é inauspiciosa. Então, e tem uma consciência também que é auspiciosa ou inauspiciosa. E no caso ali, a consciência dela fez toda a diferença. A gente vê que, por exemplo, quando os filhos de Diti e Aditi, né, o que muda? Uma teve filhos que eram semideuses, a outra teve filhos que eram asuras, que eram seres não divinos ou demoníacos. E isso tudo por quê? Por causa do momento em que essas crianças, que esses seres foram concebidos. Então isso faz toda a diferença, né? A astrologia védica, ela vai bem fundo nisso, assim, até cada dia
ele é dividido em vários momentos diferentes, e esses momentos tem momentos que são inauspiciosos e você deve evitar começar qualquer coisa, nem que seja uma conversa. Enfim, Krishna fala que os devotos ainda bem não precisam se preocupar muito com isso, porque é muito detalhe, né? Porque a consciência de Krishna ela é transcendental, então quando você está conectada com o divino, automaticamente tudo se torna auspicioso. E automaticamente ele, que é o senhor de todas essas leis, te dirige para que de uma maneira ou de outra você acabe fazendo as coisas na hora certa ou, né, na hora errada, dependendo de como for. Mas, então, ele avisa isso e Satyavati fala assim, gente, mas como que a gente vai ter um rei cego? Como que ele vai para a guerra na frente dos outros defender o reino? Porque, como eu já disse num dos vídeos passados, o rei ali era diferente do rei que a gente tem hoje em dia. Então, você ter um rei cego naquele contexto era complicado, porque ele tinha que estar à frente da batalha, ele tinha que lutar com os outros. Como é que você faz isso, né? E aí ele falou, olha, então tá, você resolveu ali com Ambika, vocês tiveram um filho e ele vai ser cego, então agora vamos ver com Ambalika, né, se a coisa melhora. E aí Ambika já mandou uma notícia para a irmã dela, olha, não é Bhishma, tá? É outra pessoa e ele é tipo um sadhu, ele tava fazendo meditação, então eu já tô te avisando, porque assim, eu fiquei horrorizada, então assim, pra você não passar pela mesma coisa. Então, Ambalika já estava mais preparada, mas nem tanto. É igual quando você tá andando na rua e alguém fala assim, tem um cachorro ali dentro da casa e ele vai latir, aí você passa na frente do portão e você toma as suas do mesmo jeito, como se ninguém tivesse te avisado, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ambalika já estava esperando que não era Bhishma e tal, não sei o quê, mas na hora que ela viu Vyasadeva, ainda assim ela ficou chocada, assim, ainda era mais do que ela esperava. E aí na hora ela empalideceu, mas foi lá, cumpriu sua obrigação, e aí, mais uma vez, né, quando Bhishma sai, Satyavati, e aí, agora deu tudo certo? Ele deu, assim, ela se assustou um pouco ainda assim e ela ficou pálida na hora que ela me viu e tal, e por causa disso o bebê vai nascer muito pálido. Imagino que nascer muito pálido não seja um problema, talvez seja, eu imagino, tá, uma especulação minha, pedindo licença aqui especulativa, que devia ser algo como um albino, alguma coisa realmente muito pálido para eles ali, principalmente para aquele contexto, alguma coisa não tão comum como uma criança meio pálida, que pudesse dar uma sensação, principalmente, né, na Índia as pessoas tendem a ter a pele mais escura, então aquilo devia ser muito estranho para eles. Talvez eles não tivessem certeza se aquela criança era muito saudável ou forte para ficar ali como um rei, eu não sei, eu imagino que seja isso, né? Tanto que, né, o filho de Vyasa com Ambika, que é o cego, é Dhritarashtra, né, o rei cego, que começa ali a Bhagavad Gita ele falando. E o filho que ele tem com Ambalika vai ser Pandu. Pandu significa pálido, exatamente por causa disso. Aí Satyavati já fica assim, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Aí ela falou, só mais uma vez, sabe por quê? Só pra gente garantir, olha só, eu tinha 2 filhos, os 2 morreram e nós ficamos sem herdeiro. Agora nós temos aí mais 2 crianças, só que uma é cega, a outra você já falou, vai ser muito pálido e tal, não sei se vai dar certo, entendeu? Então, pelo menos mais um, só pra gente tentar garantir ali o melhor possível da situação. Aí Vyasadeva já tá assim, tá abusando, né? Eu falei que eu ia ajudar, mas assim, aí tinha 2, já foi as 2, agora mais uma vez, mas tá bom, eu entendo também, porque realmente ali o rei cego é complicado e tal, vai saber o que vai acontecer com o Pando, tá bom, vamos lá então, mas agora chega, tá? Mais uma vez só e pronto. E aí eles mandam notícia pra Ambika e pra Ambalika, tipo assim, gente, vamos tentar de novo. E aí elas já estão assim, não, né? E aí o que acontece? Quando chega o momento para eles ficarem juntos de novo, elas vão e mandam uma criada no lugar. Porque assim, elas não vão entrar ali naquele momento numa discussão com Satyavati, mas ao mesmo tempo, na hora que chega a hora, elas falam, não vai dar. E aí nenhuma das 2 se dispõe a ir e manda uma criada aí no lugar. Quando o Vyasadeva chega, a princípio ele tá escuro, ele não sabe bem quem é quem, mas a criada vê ele e você imagina, ela era uma pessoa que tinha nascido numa casta inferior, né, porque era uma criada e tudo, mas ela se sente extremamente assim honrada de chegar perto de uma pessoa igual a Vyasadeva. Então a mentalidade dela é de respeito, de oração, de devoção até ali para com Vyasadeva.
E Vyasadeva sempre está numa mentalidade transcendental. Então, da união deles, nasce Vidura, uma das pessoas mais sábias e mais incríveis do Mahabharata. E na hora que Bhishma vai falar, que Vyasa vai falar com Satyavati, ela, e aí? Aí, tudo bem, essa criança vai ser extremamente erudita, é um sábio, é uma pessoa assim incrível, maravilhosa, só que tem um porém. Esse filho, na verdade, é com a criada, não é nem com a Ambika, nem com a Balika. Aí Satyavati diz, gente, mas aí não dá, como é que o filho da criada, não dá, quando, né, ele não vai ter uma casta direito, ele não vai pertencer a uma família direito, as coisas ficam misturadas, isso aí vai dar problema, ele é filho da criada, ele não vai poder se tornar o rei, as pessoas não vão aceitar, aquela coisa toda. E aí na hora que ela vai pedir assim, então só mais uma vez, porque né, não foi bem isso que eu tinha pedido, Vyasadeva já, não, chega, eu já vim, já ajudei, já tem 3 meninas aí, então assim, não dá mesmo pra mim, assim. E é interessante porque se Vyasadeva quisesse simplesmente ficar desfrutando, aí ele vai, fica com uma, fica com a outra, aí depois fica com a outra de novo, mas ele realmente estava fazendo ali aquele papel ali como uma austeridade, não era, ele não tinha essa intenção de desfrutar, na verdade ele não estava desfrutando ali, ele estava simplesmente cumprindo um serviço, ele cumprindo uma obrigação. Então, dessa maneira, ele fala, olha, sinto muito, tá? Mas realmente não vai dar. E aí ele pede licença para Satyavati para se retirar, e dessa maneira a gente vê como que de alguma forma, por mais que assim dava para saber, vamos dizer assim, que não existia possibilidade nenhuma de nenhuma solução, tudo dependia de Bhishma, só se ele quebrasse o voto dele, fosse contra o Dharma, essa era a única solução. Bhishma em nenhum momento aceitou isso, ainda que isso fosse trazer benefícios, no sentido de que ele poderia desfrutar muito mais e tudo, ele não precisava viver naquele nível de austeridade altíssimo que ele estava vivendo, ainda assim, mesmo que todo mundo fosse concordar com ele, que socialmente, pessoalmente, emocionalmente, materialmente, fisicamente, de todas as maneiras para ele seria bom, positivo, ele quebrar o voto dele, ainda assim ele falou, não, o meu Dharma é a veracidade, é ter palavra, e eu vou cumprir com essa palavra custe o que custar. E aí a gente viu que por eles aderir assim ao Dharma, uma outra solução apareceu. E a coisa aconteceu como deveria ter acontecido, como a gente vai ver, isso tudo faz parte dos planos de Krishna, né? E aí, Bhishma mais uma vez é louvado, porque ele é uma pessoa que não só venceu a morte, porque ele poderia morrer quando ele quisesse, ele poderia escolher quando morrer, mas ele venceu todas as tentações, ele venceu todas as situações, não é à toa que ele é um dos Mahājanas, né, uma das pessoas que é autoridade para falar sobre serviço devocional, sobre moralidade, sobre Dharma, sobre as escrituras, sobre conhecimento, né? Então, essa posição dele fica ainda mais exaltada com essa atitude dele, e aí essas crianças vão crescendo, né? Dhritarashtra, Vidura, Pandu, e Bhishma pensa, bom, agora acho que é a hora de eu arrumar o casamento deles, né? Porque a coisa precisa ter uma continuidade e tal. Aquela vez que ele tentou fazer isso pro irmão dele não deu certo, como a gente viu, mas ele era a pessoa que estava cuidando daquelas crianças ali, e ele fala, bom, agora é a minha obrigação cuidar para que a coisa tenha uma continuidade aqui, né? E aí ele vai fazer isso, e a gente vai ver que ele não é um bom casamenteiro. Ele não dá muita sorte nesse ponto, né? Mas só tinha ele fazer, então. Mas aí é isso, a gente vai ver o que acontece agora quando ele vai arrumar o casamento dos herdeiros.